Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo da nossa sequência de aulas de geografia. E nessa semana a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai dar uma pausa na nossa sequência normal do conteúdo, mas não é uma pausa para mudar tão drasticamente também de assunto. A gente simplesmente só vai recapitular um assunto da nossa disciplina que a gente já estudou. Alguns já devam ter esquecido ou não participaram dessa aula, não lembram. Outros estão aí bem antenados, bem afiados com o que está acontecendo e sim, alinhados com o que a gente estuda na nossa disciplina. A gente vai recapitular esse assunto que é os movimentos orogênicos da Terra, os movimentos epirogênicos, os agentes internos que ajudam na formação do relevo, de alguma forma. E nesse caso, nós estamos nos referindo a esse fenômeno que está acontecendo lá nas Ilhas Canárias. Essa semana eu acredito que vocês ouviram falar desses abalos sísmicos, dessa atividade sísmica, essa é a colocação mais adequada, em que está ocorrendo terremotos antes de pequenas proporções e esses terremotos estão aumentando e o epicentro está cada vez também mais próximo da superfície. Vocês ouviram falar também em relação ao vulcão que, se ele entrasse em atividade, poderia causar um tsunami aqui no Brasil. Bem, pessoal, nós vamos estudar sobre isso, sobre essa possibilidade, se de fato ela é concreta, se de fato as cidades litorâneas brasileiras elas estão correndo esse risco de sofrer aí um tsunami muito semelhante ao que aconteceu no Japão. Isso é possível? Mas as Ilhas Canárias ficam tão longe ali na parte acima do continente africano, tão distante aqui da costa nordeste do Brasil e norte. Então, como assim? Isso é possível mesmo? Nós precisamos ficar com medo? Bem, antes da gente ir fazer igual aqueles programas, né, de auditório, super suspenses e tal, vamos deixar para o final a resposta. Nós vamos recapitulando esse assunto dentro do nosso livro didático, dentro do livro que trata desse assunto. Aí nós vamos para os conceitos, tá bom? E depois a gente volta para tratar sobre essas perguntas que eu levantei, tá bom? Vamos seguindo aqui, ó. Primeiro eu vou trazer a sequência de conceitos vai ser essa: tectonismo, vulcanismos e abalos sísmicos. São todos agentes internos que ajudam na formação do relevo terrestre, formando montanhas, formando morros. Depois que se formam morros, né? As montanhas se desgastam, vêm os morros, formando novas ilhas no meio dos oceanos também. E até importante para a agricultura na Terra, como a gente aprendeu em algumas aulas passadas também, né? Se vocês tiverem prestado atenção, o ciclo das rochas, eles contribuem com a fertilidade dos solos, porque os solos, os fragmentos ali de rochas que nós chamamos de terra, pó, areia, os solos eles são resultantes das rochas. A composição química dos solos, tão importante para a agricultura, plantio de milho, feijão, mandioca, seja lá o que for, qualquer tipo de agricultura, depende desses nutrientes que o solo carrega. E esses nutrientes vêm das rochas, esses compostos químicos, eles resultam das rochas que deram origem a esse solo. A rocha mãe que deu origem a esse solo. A rocha que se desgastou no processo de intemperismo, temperismo físico, químico e biológico, a quebra da rocha, depois vem a erosão, a sedimentação e esse processo todo. Então, vemos que os vulcões eles são importantes para a vida na Terra. Essas atividades sísmicas, esses agentes que atuam de dentro da Terra, influenciando aqui fora, são importantes para a vida. Destacar desde já essa questão, tá bom? Então, pegando aqui, tectonismo. Olha a definição que nós temos, pessoal. O tectonismo ou diatrofismo compreende todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre. Nós vamos ver um videozinho com essa animação, né? Porque nas aulas
que a gente andou estudando aí, pessoal, a gente não fez essas animações, mas agora nós vamos poder ver isso, tá bom? Então, ó, manifesta-se por movimentos verticais ou epirogênicos, do grego eperis, continente, sei a pronúncia aí, né, gente? E horizontais ou orogênicos, do grego oros, montanha. Então, o tectonismo são esses movimentos que se deslocam, esses deslocamentos das placas que deformam ou deslocam as rochas. Deslocam e deformam as rochas, para falar na sequência correta, que constituem a crosta terrestre. Os movimentos mesmo, né, gente? Placa 1, placa 2, né? Placa sul-americana, placa americana, placa caribenha. E aí elas se movimentam se batendo, né? Movimento convergente, divergente, transcorrente ou conservativa, né? Esses movimentos das placas aonde nós estamos, a crosta, aonde nós habitamos, elas se movimentam por cima do magma, ok? Isso é tectonismo, tá bom? O próximo conceito é vulcanismo. Chamamos de vulcanismo os fatos e fenômenos geográficos relacionados com as atividades vulcânicas especificamente. O tectonismo ele é mais abrangente, ele pega vários fenômenos, mas o vulcanismo simplesmente os vulcões, pela própria palavra, né, gente? Em que o magma do interior da Terra chega à superfície. Essa questão de você ter uma cavidadezinha na estrutura da Terra por onde vai escapar esse material, que é o que nós chamamos de magma, né? A manifestação típica do vulcanismo é o cone vulcânico, que é a válvula de escape da Terra, né, gente? E o amontoado de pó, cinzas e lavas formado pelas erupções. Beleza, mais um conceito foi. Agora vamos para abalos sísmicos. Uma das manifestações mais temíveis e destruidoras dos movimentos da crosta terrestre são os terremotos ou abalos sísmicos. Eles são causados pelas rupturas das rochas provocada por acomodações geológicas de camadas internas da crosta ou pela movimentação das placas tectônicas que produzem ondas vibratórias. É aí o medo nosso, né? Quer dizer, esse vulcão que também tem terremoto ali, tem atividade tectônica de placas ali embaixo desse vulcão, pode causar este tsunami, que foi o que aconteceu em 2011 no Japão. Um terremoto seguido de tsunami. Um terremoto lá dentro do oceano, né, lá nas áreas mais profundas, mas essa movimentação lá nas áreas mais profundas fazem que levante ali essa massa de água que está sob essa área ocorrendo esse terremoto, e aí levanta ali uma onda gigantesca. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai rever alguns vídeos dessa tragédia também, para vocês ficarem por dentro desses assuntos, né, pessoal? Vai que cai em alguma avaliação por aí, vocês estão por dentro do assunto. O ponto onde um terremoto se origina recebe o nome de centro ou foco. E o ponto da superfície terrestre situado diretamente acima do centro é chamado de epicentro. Então tem um centro onde ocorre exatamente o terremoto, lá nas partes mais rebaixadas mesmo da superfície. E lá na superfície agora mesmo, aonde ocorre as primeiras ondas sentidas, os movimentos mesmo, é chamado de epicentro, onde o terremoto é sentido com maior intensidade. O instrumento usado para medir a intensidade sísmica, ou seja, a energia liberada durante um terremoto, é chamado de sismógrafo, e usa-se uma escala chamada escala Richter. Também a gente estudou aqui, ela vai de 1 a 9 graus dentro dessa escala, né, pessoal? Ainda temos aqui vulcões e placas. A maioria dos vulcões eles se situam no limite das placas, e por isso que ocorre também terremoto. Vulcão e terremoto está tudo ali no encontro de placas, porém alguns deles localizam também no interior de placas, mas aí esses vulcões eles vão ser menos ativos, e se houver terremoto também ele não vai ter tanta intensidade, vai ser chamado apenas um tremor de terra, por exemplo. Mas em encontro de placa, aí você realmente tem um vulcão super ativo, aí você realmente tem um terremoto super poderoso. Tudo é mais intenso nos encontros de placas, tá bom? Eu não vou ler completo, tá bom? É só pra gente
e revisando esses assuntos. A escala Richter, só dando um exemplo aqui para vocês trazendo também, ela foi criada em 1935, tá aí o nome do cara, né, do cientista que criou, e aí o sobrenome dele é que vai levar o nome dessa escala que é utilizada até hoje, tá bom? Tem um textinho aí se vocês quiserem ler completo. E aqui no lado direito da tela de vocês, você tem os efeitos do terremoto na escala Richter. Como é que é feita essa escala aí, conforme as consequências, né, gente? Menos de 3,5 graus nessa escala geralmente não é sentido, mas pode ser registrado. De 3,5 a 5,4 frequentemente não é sentido, mas pode causar pequenos danos. De 5,5 a 6 graus ocasiona pequenos danos em edificações. Você veja que até os 6 nós temos tremores, que não causam tantos danos, a não ser que as construções sejam mal feitas. Aí, às vezes, um terremoto de pequena magnitude já cause o que a gente chama tremor, né? Aí, pela construção não ser tão estruturada, aí tem as coisas. Mas de 6,1 até o último grau da escala é onde a gente já tem as consequências, danificações de edifícios, já tem coisas bem mais piores, tá bom? É só recapitulando mesmo. Nós vamos voltar aqui. Eu vou colocar então, pessoal, primeiro essa questão da definição de vulcões com uma animaçãozinha, tá bom? Vou trazer uma animação pra gente tá recapitulando o que são os vulcões. A maioria dos vulcões fica no Círculo de Fogo do Pacífico. A região é onde as placas tectônicas se encontram e tem uma atividade sísmica intensa. As placas são grandes porções de rocha que formam a superfície terrestre. Elas se movem sobre um leito de magma e estão na origem de 2 tipos de vulcão. Quando 2 placas se chocam, uma desliza sobre a outra, no que se chama de zona de subducção. A pressão e o calor forçam o magma nas fissuras das rochas até que ele explode na superfície como lava, causando uma erupção. Rochas derretidas, detritos e gases do interior da Terra também são liberados. Outras placas se distanciam em zonas de divergência. O magma preenche o espaço deixado e cria uma nova crosta. Quando isso acontece no mar, ilhas vulcânicas podem ser formadas. A atividade vulcânica também pode acontecer sob as placas tectônicas em áreas conhecidas como pontos quentes, quando o magma consegue atravessar a crosta. Os vulcões extintos não entraram em erupção em dezenas de milhares de anos. Os adormecidos apresentam inatividade temporária e os ativos expelem com frequência gás ou lava. Interessante, né, pessoal? A gente pegar essas definições, vocês viram lá os movimentos das placas, né? Como é que ocorre a formação dos vulcões, o movimento de subducção, onde você tem uma placa que desce, a outra placa que fica ali superior, e esses encontros delas, esse atrito entre elas, que ocasionam o terremoto, que a gente não está vendo aqui agora, a gente está vendo a parte aí do que? Dos vulcões. Então o que acontece? Essas fricções, essa fragmentação ali dentro dessa estrutura que são as placas, vai formar essa válvulazinha de escape por onde vai estar saindo então aquele magma, né? Você viu os vulcões que são inativos, exemplo de vulcão que está adormecido, que você vê que tinha larva lá dentro, né? Porém ele está lá quietinho, e vulcões ativos, que claro, é o que está saindo ali, aquele material todo que a gente estuda. Então nós vimos aí vulcões, agora vamos para os tsunamis. Como é que ocorrem os tsunamis? Apenas uma animaçãozinha, depois é que a gente vai ver o caso lá do Japão, tá bom? E responder o nosso caso aqui, se isso é possível acontecer também para os nossos lados, não necessariamente para a gente que mora no interior do continente, mas para quem está lá na região litorânea.
Então, né, pessoal, como vocês puderam ver aí, essa atividade, esse tectonismo, essa atividade entre as placas tectônicas, vocês puderam perceber essas grandes formações rochosas se encontrando, é sobre elas que nós nos situamos, viu, pessoal? Claro que no caso aí estava numa área no oceano, né, em grande profundidade nos oceanos, mas que esse processo ocorre também aqui fora mesmo, na parte continental, vamos dizer assim. Então, vocês viram que houve ali uma fricção, uma convergência entre as placas, houve esse atrito e houve uma liberação de energia devido exatamente dessa energia concentrada, devido à fricção ali, ela soltou ali um pouco e nesse processo é que ocorre o tremor, o terremoto em si, né, de grande escala, levantando essa coluna d'água e esse processo todo. Mas eu vou colocar aqui de lado a questão lá do Japão, enquanto eu estou falando. Essa transmissão, esse vídeo que eu estava mostrando anteriormente é a transmissão da Reuters, né, uma agência de notícia internacional chamada Reuters. Aí vocês estão vendo aí agora, foi em 2011, tá aí a data bem direitinho para vocês, em que no Japão eles foram vítimas desse fenômeno natural, terremoto seguido de vulcão. No caso das Ilhas Canárias, essa não é a situação, nós estamos falando de um vulcão. Só que abaixo desse vulcão está ocorrendo terremotos. E aí o que acontece? É por isso que estão falando dessa possibilidade dessa onda gigante varrer a costa brasileira, né? A região litorânea brasileira, assim como ocorreu no Japão, com todas essas consequências. Bem, gente, agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu colocar aqui de lado, deixa eu ver se eu consigo montar aqui. Enquanto vocês estão vendo esse videozinho, eu vou montando aqui a tela, tanto com a minha imagem quanto essa imagem do jornal. Vocês vejam aí essa notícia que eu trouxe da BBC News, em que nessa notícia eles trouxeram ali especialistas, geólogos principalmente, que são os que estudam especificamente esses movimentos, esses abalos, toda a atividade sísmica, atividade tectônica, essas atividades internas da Terra, da estrutura, de toda a superfície terrestre e interna também. E aí o que acontece, pessoal? Esses geólogos, esses especialistas, eles trouxeram o seguinte, pessoal: é baixo o risco de tsunami no Brasil após um vulcão ficar ativo nas Ilhas Canárias. É tanto, pessoal, que como eu estava mostrando ao vivo anteriormente, essa imagem era lá, ó, essa imagem aqui, ó. Essa imagem é ao vivo de domingo à noite, né? Domingo passado, em que essa agência de notícia Reuters, como eu disse para vocês, eles transmitiram, né, ao vivo quando esse vulcão começou e ficou, né, a live lá por um bom tempo, acho que 3 horas, mostrando essa atividade. Você vê que tem rios de lavas e você vê também que tem esse expelindo a grandes alturas esse material magmático superaquecido, né? Claro que a ideia é que não tenha pessoas em torno ali, tá? O perigo para o risco da vida humana é muito grande, né? E aí, pessoal, mas os especialistas declaram, pessoal, é baixo o risco. Por quê? O estudo que foi feito há anos, décadas atrás, muitos anos atrás, que trazia esse alerta de uma atividade vulcânica e acompanhado de terremotos, tinha uma probabilidade de afetar a costa brasileira, a região litorânea brasileira. Esse estudo ele foi atualizado, e nessa atualização esse risco foi para quase nulo.
Deixa eu ler esse trechozinho para vocês. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver quando foi publicado. Ó. A origem dessa preocupação, segundo o geólogo Marcelo Assunção, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, é muita coisa, e integrante da RSBR, vem de estudos de cerca de 3 décadas atrás. Quer dizer, foi feito um estudo 3 décadas atrás e se levantou essa hipótese de que se o vulcão entrasse em atividade, poderia ocasionar um tsunami no Brasil. Com os equipamentos da época, eles chegaram a essa conclusão. Mas esses estudos foram atualizados e chegou-se à conclusão, vamos lá, quando foi publicado um trabalho do geólogos americanos sobre a possibilidade de um desabamento de uma parte da ilha, gente. Então, se o vulcão entrasse em atividade, uma parte da ilha iria desabar, iria cair dentro do oceano, e esse desabamento, olha, veja que é diferente do que ocorreu lá no Japão. No Japão é simplesmente um terremoto em alto mar e que levantou essa coluna d'água e tal. Aqui eles estavam supondo que se uma parte da ilha desabasse e caísse dentro, porque lá está ocorrendo terremoto também, gente. Só que não nas mesmas proporções do Japão. O movimento é diferente, tá bom? A intensidade também. E aí, mas o estudo dizia o seguinte, se a parte dessa ilha cair dentro do oceano, ocasionando essas gigantescas ondas que varreriam a costa brasileira também, seria possível de chegar. Mas aí na sequência da matéria, ó, mas mesmo na época disse ele pelo Twitter, a conclusão foi de que era muito pequena a probabilidade de que o deslizamento fosse suficientemente grande para provocar um tsunami perigoso, né? O estudo foi atualizado e essa probabilidade ficou na casa de baixa probabilidade, né? Quase remota a possibilidade. É excepcional a possibilidade disso acontecer, é raro. Tá bom? Então, vocês já estão por dentro, lá está ocorrendo o vulcão, lá está ocorrendo terremotos, só que em proporções diferentes do que aconteceu no Japão, e esse estudo que foi levantado, essa hipótese, levava em conta que a ilha se desagregasse e caísse dentro do mar, uma parte da ilha fosse solta, né, e caísse dentro do mar, formando, isso foi, com estudos recentes, isso foi descartado com uma possibilidade grande de ocorrer, e mesmo que ocorresse, as ondas não seriam assim tão altas. Beleza, gente? Então, gente, eu espero que a gente tenha recapitulado aí esses assuntos, esses conceitos, tenha refrescado aí as nossas memórias em relação a esses elementos da geografia e da atividade interna da Terra que ajuda na constituição da superfície, que é tão importante para a nossa vida. Só destacando isso também, viu, gente? Destacando que o solo, tão importante para a agricultura, para a sobrevivência da espécie humana, ele depende de atividades como essa que mais parece Apocalipse. Mas no Apocalipse há vida. Não diretamente, mas indiretamente. Depois ele vai formar novas camadas de rocha, as rochas magmáticas. Essas rochas vão se fragmentar, vão sofrer intemperismo, vão formar os solos, que depois vai ser importante para a agricultura. E assim, veja como a vida, né, é incrível, né, pessoal? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, trazendo esse assunto aí de algo do momento que está acontecendo e que vocês tenham compreendido também toda a minha sequência de explicações, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.